Deus e Pai, te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui, Senhor, pela palavra que vai ser ministrada, Pai. Senhor, abençoa o Juan, Pai. Abençoa, Pai, o que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Senhor, que nós venhamos a ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dele e pela tua presença aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Juan, tá contigo. Amém, amém. Tá todo mundo conseguindo me ouvir aí de boa, galera? Fala Sim. comigo aí. Mauricião falou que tá de boa. Então, galera, vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Salmos 103. A gente fazer uma leitura bacana. Todo mundo conseguiu aí, galera, abrir já Salmos 103, versículo 7. Então vamos iniciar a leitura aí. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, galera, aqui ele está falando, né, que ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Então, a gente vai concluir aqui nesse texto que Israel, o povo, ele via o final, o feito. O feito era manifestado aos filhos de Israel, mas o caminho era manifestado a Moisés. Então, Israel está vendo depois que já foi feito, mas Moisés ele já sabia antes. Então, como hoje eu vou falar sobre Moisés, né, é o meu tema. Então, Israel ele estava vendo depois que já havia sido feito, mas Moisés ele já sabia antes, porque manifestado a Moisés eram os caminhos de Deus, mas o povo era manifestado os feitos. Então, Deus fez notório ao povo os seus feitos, mas fez notório para Moisés os seus caminhos. E Israel era um povo muito grande, mas era um povo que estava escravo, né? Ele vestia trajes de escravos, era torturado, era humilhado, estava em bastante provações, em bastante dificuldades. Mas, como todos sabem, Moisés foi levantado para guiar o povo de Deus no deserto. Só que, na primeira oportunidade que o povo de Israel teve, eles disseram, né, vamos voltar para o Egito. Só que quando a gente vai ver a história de Moisés, ele vestia a melhor roupa, ele comia o melhor. Em Atos, capítulo 7, versículo 22, vai dizer que ele era estudado, ele sabia de toda a ciência dos egípcios. Morava no palácio, mas quando ele estava no deserto, né, ele teve um momento dele com Deus em que ele dizia que ele não sairia dali se a presença de Deus não fosse com ele. Então a gente vê a diferença, a gente vê que Moisés, ele era um cara diferenciado. Ele tinha tudo. Mas lá em Hebreus, ele vai dizer, lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 24 e 25, ele vai dizer que Moisés, quando ele já era um homem feito, ele se recusou a ser chamado de filho da filha de Faraó, que ele preferia ser maltratado com Deus, junto com o povo, do que viver uma vida sem Deus no palácio. Ele preferia viver sofrendo com o povo no deserto do que estar no palácio. Então,
Moisés era um cara diferenciado. E com a sua vida, ele nos ensina algo muito importante, que é sobre o que eu quero destacar hoje na vida de Moisés, que é a intimidade. Moisés era um cara que tinha intimidade com Deus. E oração é intimidade. Moisés orava. Por que Israel vê as obras, mas Moisés vê o motivo dessas obras? Porque Moisés era um cara que tinha intimidade com Deus. Quando Moisés orava, o Senhor vinha e falava face a face com ele. Quando Moisés orava, o Senhor vinha até ele. Mas, quando a gente vai olhar para toda essa história, a gente vê que muitas das vezes o povo ele não tinha. Por isso que Moisés foi levantado para poder guiar o povo. O povo não tinha a mesma intimidade. Porque Moisés subia ao monte para falar com Deus. Aí quando ele voltou, o povo tinha armado um escarcéu lá, já adorando a outros deuses. Eles não aguentavam esperar aquilo que o Senhor daria a Moisés. Então, Moisés era um cara de intimidade, era um cara que guiava o povo. E muitas das vezes a gente se encontra numa situação de que a gente está igual ao povo, de que a gente vê os feitos de Deus, a gente vê aquilo que Deus está fazendo, mas a gente não participa, que a gente não tem intimidade com Deus. E hoje eu quero enfatizar isso e destacar isso, que eu aprendo com Moisés é que é necessário que nós tenhamos intimidade com Deus, para que seja notório para nós também os seus caminhos, não só os seus feitos, que nós possamos viver uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida em que a gente se relacione com Deus de forma íntima, para que seja notório a nós também os seus caminhos, para que seja notório a nós aquilo que Ele está fazendo, para que a gente participe daquilo que Deus está fazendo e não só veja os seus feitos, mas que a gente participe deles. Então hoje eu quero convidar todos nós a olharmos para as nossas vidas e para a gente buscar uma intimidade mais profunda com Deus. Para a gente buscar que a nossa vida de oração nos leve a ter face a face com Deus, assim como foi com Moisés. Quando Moisés orava, o Senhor vinha e falava face a face com ele. O Senhor entregava a ele coisas importantes. O Senhor entregava a ele coisas que faziam diferença na vida dele e na forma como ele guiava o povo. Então Moisés, ele era esse cara íntimo, era um cara de intimidade, um cara de oração. Então que a nossa vida seja uma vida de oração, que a nossa vida seja uma vida de intimidade e que a gente participe daquilo que o Senhor está fazendo, que a gente não seja somente um ouvinte, que a gente não seja meramente um espectador, mas que a gente participe daquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas, daquilo que o Senhor tem para fazer através de nossas vidas, talvez na nossa família, talvez no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, mas que nós sejamos íntimos de Deus e que Ele nos use para guiar, talvez, o nosso amigo ao arrependimento, para que ele seja alcançado por Deus através da nossa vida, para que o nosso ambiente de trabalho seja transformado, para que o nosso ambiente familiar, o nosso ambiente profissional seja transformado. Então, que a gente adquira essa intimidade com Deus, através da nossa vida de oração, de devoção, de leitura, que nós sejamos íntimos de Deus, que nós alcancemos um nível de intimidade do qual do qual se faça notório, assim como o texto diz, os caminhos, não só os feitos. Então, eu não vou me estender muito. Então, esse é o meu convite para você hoje,
que nós busquemos uma vida de intimidade, uma vida de devoção a Deus. Amém?